Hello, hello! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Vida Plena. Hoje temos a segunda convidada no quadro Mulheres de Fé. Esse episódio vai relatar para você como viver em obediência com Jesus Cristo. Que muitas mulheres buscam a vida espiritual e acham que precisam deixar de fazer suas coisas, deixar de viver a realidade. Mas vossa convidada, Keila, e a história dela vai nos inspirar e vai inspirar você, mulher, a obedecer ao Senhor. E o que é obediência, afinal? Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Esse Bem-vinda. episódio, esse podcast, ele retrata histórias reais de mulheres reais que vivem conectadas com a palavra de Deus. Isso que é algo que Deus está planejando para a nossa vida, é Deus que nos chama a viver alinhado aos planos dele. E nada melhor do que a gente se inspirar em histórias reais. Então, seja muito bem-vinda, minha querida Obrigada. amiga. Conte-nos para nós, primeiramente, quem é Keila e como que Keila conheceu Jesus Cristo. Olá, pessoal. Eu sou a Keila Prois. Como eu conheci Jesus? Eu nasci numa família cristã. Conheci Jesus muito longe. Aquele Jesus que era difícil de alcançar, quase inalcançável, algo fora do comum. E eu tinha que ir na igreja com a melhor roupa, com o melhor jeito, sem maquiagens, porque era uma máscara. E quando eu pecava, eu perdi a salvação. E esse Jesus era muito distante. Muito, 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 muito distante. Então, eu conheci esse Jesus difícil. Mas quando eu conheci verdadeiramente aquele Jesus que eu falo que não é um Jesus que usa mocassim, nem terno e gravata, mas é um Jesus que anda de pé descalço, que anda com Senta na grama. qualquer um, sabe? Aquele Jesus que te deita, que não olha a tua roupa, que te conhece, mesmo antes de tu abrir a tua boca. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus que realmente eu conheci em 2000. Foi um Jesus simples, um Jesus que estava sempre, vem filha, eu sei, eu já estive no mundo, eu já convivi com seres humanos e eu sei o que é ser um ser humano. Eu sei todos os teus sentimentos. Eu sei todas as tuas lágrimas, porque eu vivi isso. Eu sei quando aquele coração aperta, porque eu vivi isso também. Eu também chorei. Eu também senti dor. Então, esse Jesus que eu conheci em 2000 verdadeiramente, quando eu conheci ele, a velha Keila, que se hoje em dia, não sei se eu estaria viva hoje em dia. Eu não sei. Então, aquela velha Keila morreu. E hoje é uma nova Keila. É uma Keila que confia no Senhor de todo o coração. É uma Keila que não dá um passo sem oração. Quem me conhece sempre espera que eu fale assim, vem pedir algum conselho, eu sempre falo, vai orar. Porque Jesus está a uma oração de nós. Amém. É uma oração, nada mais. Essa é a Keila de hoje em dia. É aquela que confia 100% em Jesus. E não dá um passo, eu não me movo do lugar se Jesus Cristo não me dizer assim, vai, anda filha, esse é o caminho que tu deve de andar. Essa é a confiança que eu tenho no Senhor de todo o meu coração. E Ele sempre me responde, nunca me falhou. Glória a Deus. Um dos motivos pelo qual o Espírito Santo me tocou para chamar a Keila para esse podcast, para entrevistá-la, a gente se conhece da nossa comunidade cristã, da Surf House. Nós somos colegas de teatro e conheci muitas histórias da Keila, assim, e um ponto que me inspirou muito foi a obediência e a
e a certeza de caminhar mesmo sem ver todo o caminho. Sim. Pela tua história. Sim. E por ser uma mulher que se posiciona, se coloca à frente, que faz acontecer, qual que tu vê que é o maior desafio de obedecer ao Senhor sem colocar os pés pelas mãos? Desafio. O desafio é tu não colocar o teu querer. É tu saber o teu lugar. E saber qual o lugar de Deus na tua... Qual o lugar que tu colocou Deus na tua vida? Esse é um desafio que todo ser humano tem que ter na vida. Porque sem esse desafio tu não consegue viver com o Senhor. Tu não consegue viver com Ele plenamente, entendeu? Se tu colocar Ele em primeiro lugar, certeza tu não vai ter desafio. Só que daí tu tem que te negar a ti mesmo. E aí é que é mais difícil. Porque o meu querer é o fazer. Mas o querer de Deus não é esse. É um outro fazer. E qual que eu escolho? Eu escolho servir a Jesus Cristo, porque eu sei que se Ele me mandou eu fazer, eu sei que vai dar certo. Amém. Eu sei, eu tenho a plena certeza, porque Ele nunca... todo o caminho dele, Ele sempre fala que é difícil, porque a gente tem que negar as nossas vontades. Então, mas o caminho do Senhor tem muitos obstáculos. Nós criamos nossos obstáculos. No momento em que eu confio no Senhor de todo o meu coração, que eu coloco, pode ter alguns obstáculos que até as pessoas podem colocar, que não estão confiando, só que se tu tá com o objetivo no Senhor, é com Ele que tu deve de andar. É com Ele que tu deve de ir. E eu não posso me desviar nem para a esquerda e nem para a direita. É olhar firme ao Senhor. Só. Esse é o caminho. É fácil? Não. Não é fácil. Tu tem que te negar a ti mesmo cada dia, cada momento, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Tu tem que te negar. Porque tu não pode fazer o que queres. Tem que fazer a vontade do Senhor. Então, pegando esse fio, mulheres, negar a si mesmo. Sempre, sempre. Em uma sociedade altamente egoísta que influencia por meio marketing, por meio financeiro, por meio social, por meio de relacionamentos, o tempo inteiro que você tem que o quê? Se encher de si mesmo. Hoje a gente vive uma era de autoconfiança. Você tem que ser a melhor, você tem que ser aquela mulher, então, a melhor mãe, a melhor filha, a melhor empresária, a melhor profissional, a mais bonita, com a roupa impecável. Tudo. O mundo, a gente vai olhar para o mundo só pela lógica do homem, a gente se perde, porque parece que a gente está sempre faltando alguma coisa. E é por isso que estamos numa era de ansiedade, depressão. Tem muita gente com a alma cheia de traumas não resolvidos, cheia de dores não resolvidas, porque está cheio de si mesmo, não consegue nem se enxergar. É que tá. A diferença é esta. No momento que tu tenta se olhar para ti, cada vez mais tu vai te afundar. Porque tu mesmo não consegue. Aí no momento que tu olhar para o Senhor, você vai fazer assim, ó filha, anda, o abismo está aqui, mas a minha mão é o teu sustento. Amém. Tu vai caminhando e o Senhor está aqui. Essa é a minha vida. O Senhor me pede coisas, gente, não é fácil, eu não estou dizendo assim, fórmula mágica, o Senhor me pede coisas absurdas, a Monique é prova disso. A Monique vive no teatro, uma prova em que o Senhor me pediu para fazer o teatro onde eu não tinha nem noção do que eu ia fazer. Quando eu olhei para a pastora assim, disse assim, o Senhor me pediu para fazer um teatro, mas eu não sei. Mas eu tenho confiança que se o Senhor me pediu, o Senhor vai me dar sabedoria para isso. E quantas mulheres se identificam com o que você acabou de falar, Keila? Você, mulher, você comenta aqui embaixo. Quando você escuta Deus fazer um plano, esse podcast aqui é um plano de Deus. Glória a Deus. A vereda à frente, quem viu foi ele. Ele deu chamado, dar palco para mulheres de fé, publicar na maior rede do mundo, internet, para inspirar pessoas a viver em Cristo, evangelizar e de pregar o evangelho a toda criatura. Quando Deus te envia um sinal, mulher,
quando Deus te deu um sinal, você vai lá e faz o plano dele? O que dizer, Keila? Você é uma mulher corajosa, Keila. Você é uma mulher que vai lá e faz. Corajosa não, eu tenho fé. É, isso, ó. Corajosa não, eu tenho fé. Gente, é sério. Não é fácil. Mas o que você tem a dizer para uma mulher que, assim, tem gente, porque eu escuto muito das mulheres, tem mulheres que, vou te falar questão de tempo, tá? Sim. Recebi um chamado de Deus faz 1 ano, não conseguiu agir ainda. Porque tá olhando para si mesmo e não tá tendo fé. Tá olhando para si mesmo. Larguem a mão e deixa o Senhor agir. É muito mais fácil. Gente, vocês não têm noção. Dobrem seus joelhos no chão. Eu costumo dizer assim: dobra seu joelhinho no chão, carinha no chão, se desligue do seu eu completamente. Desliga e o ouve. celular. Desliga tudo, gente. Tudo ao seu redor. E ouve. Deus ainda fala. Deus Glória. vive. O nosso Deus é um Deus vivo, pleno. Pleno, gente. Ah, mas isso é algo surreal. Não, não. Eu sempre fiz a vontade de Deus. Eu tenho muitas histórias, gente, muito. Eu posso ficar aqui 5, 6 horas contando para vocês. Eu já fiz viagem de fé. Eu já viajei. O senhor me pediu para mim. Missionária. Eu viajei sem dinheiro, gente. Mas como isso? É o improvável de Deus. Ela morou. Não, fala da sua, como você morou pela fé. Então, na cidade mais cara do Brasil. Eu morei, gente. Eu morei em vários. Muito filha do rei. Eu moro em Florianópolis. No dia em que o senhor, eu falei assim: Senhor, eu quero ser missionária. Eu quero pregar o teu evangelho. Assim como alguém pregou o evangelho para mim, que abriu a casa dele. Essa pessoa, ele vai olhar esse podcast com certeza. Ele era um pudim de maconha. É sério, gente. Como assim? Um maconheiro falando de Jesus? Sim. Porque Deus usou o burro de balão. Deus falou que se a gente não falasse, as pedras falariam. O maconheiro falou pra mim. Que ela tá falando na Bíblia, tá? Não a parte do maconheiro, mas o burro do balão, sim. Mas Deus falou. Então, ele era pudim de maconha. Mas ele continuou? Não, gente, ele não continuou. Mas assim, ele já tinha sido missionário. Depois ele começou a usar as drogas. E a esposa dele abriu a casa para fazer um estudo bíblico porque ela estava achando que necessitava mudar a situação dela. E ele fumando, baseado que chama, né? Fumando o baseadinho dele, e dizendo assim: como é que eu vou falar de Deus? Aí, um dia, ele fazia até entrevistas nas televisões e coisas, e ele falando com meu esposo, e começou a falar da Bíblia pro meu esposo. E dizia a Bíblia. Só que ele não falava que era a Bíblia. Ele dizia os versículos e largava-se ao vento, sem dizer que era versículo. Daí meu esposo falou assim: onde é que tu saiu tantas palavras bonitas de ti? Ele disse assim: por quê? Eu não posso falar palavras bonitas. Daí eu falei assim: da onde? Daí o filho dele estava no carro e disse assim: da Bíblia. E minha esposa falou assim: eu nunca li a Bíblia. Minha esposa nunca tinha lido a Bíblia. Por isso que a esposa não sabia os versículos, não conhecia. E nisso ele falou para a esposa dele. E a esposa dele disse assim: vamos fazer um estudo bíblico? Eu sentia necessidade porque ela tinha... na casa tinha um centro de adestramento e tinha muitas pessoas. E ela sentiu a necessidade de falar de Deus. Porque ela estava se enchendo de Deus. E ele falou assim: tá, vamos. Gente, pensa uma pessoa que tinha uma voz para cantar maravilhosa. E ele louvando o Senhor. E era engraçado que ele cantava um pouquinho em casa, ia lá, dava uma aulinha, e voltava de novo, cantava de novo, e ela dava outra aulinha. E ela disse: vamos fazer um estudo? E foi fazer um estudo bíblico. E meu esposo chegou para mim, e ela convidou meu esposo, e meu esposo disse que não queria. Meu esposo, detalhe, meu esposo era um bandista, tá? Nasceu na Umbanda, foi consagrado, Umbanda, Candomblé, era tudo, gente, era tudo. E meu esposo disse que não, mas ele ficou curioso, e ele sentou no banquinho e ficou ouvindo as músicas. Chegou em casa e disse para mim assim, e eu estava bem desviada, porque eu estava revoltada que meu pai tinha falecido, e eu não queria aquele Deus que era muito difícil, era muito complicado de falar com Deus. E meu pai falou, e meu esposo falou assim: me convidaram para o estudo bíblico. Eu falei: larga desses crentes, são tudo louco, tudo pirado, larga.
eles vão te colocar numa caixinha de fósforo, colocar Deus numa caixinha de fósforo, e esse Deus não existe, larga. Aí ele falou assim, mas Keila, foi tão bom, não quero saber de crente. E foi na outra semana, meu esposo chegou em casa, demorou muito. E eu pensei, quer ver como ele foi? Esses crentes pegaram ele? Aí eu pensei, não, cara, eu não sei que crente tem, né? Crente faz assim, ó, eu te pego. Aí eu falei assim pra ele assim, isso é meu pensamento, tá? Pensamento de Keila. E eu falei assim, ai, pegaram ele, né? Que coisa, meu, que crente chato, pegaram meu marido, agora ele vai ficar chato também, que não sei o quê. Nisso meu esposo chegou, gente, sério, não era meu esposo, era uma luz. Olhei pra cara dele assim, ué, o que aconteceu contigo, cara? Aí ele falou assim, eu fiquei no louvor, Amém. eu fiquei no estudo, e é isso que eu quero pra minha vida. Amém. E eu falei assim, não, não, larga dessa gente crente, cara, para com isso. E ele falou assim, mas é crer no Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai mudar, algo aqui dentro mudou. E eu falei assim, puxa, eu não quero isso pra mim, não. Aí, na outra semana, o senhor chegou, eu ouvi claramente, tu vai no estudo. Eu falei, eu vou no estudo. E eu fui no estudo. Eu fui no estudo, e lá no estudo bíblico eu falo que a pulguinha do Espírito Santo me picou. A pulga do Espírito Santo picou. Já A picou pulga... você? Tem que deixar a pulga te picar, tá? Acho que tá picando com esse vídeo. A pulga picou e eu voltei transformada. Eu era uma outra pessoa, porque eu conheci o Jesus simples, o Jesus puro, o Jesus que tá aqui do meu lado. Tá aqui, Monique. Amém. Palpável. Meu Jesus tá aqui comigo. Isso é o Jesus que eu conheci. Puro, simples, que usa a boca do maconheiro, que usa a boca da burra de balão, que pode usar uma pedra se a gente não falar. Este é o nosso Jesus. E através dele, eu falei assim, eu quero viver esse Jesus e eu quero falar desse Jesus para todas as pessoas. Essa é a minha decisão. E um dia, eu tinha uma floricultura na cidade de Viamão, na parada 36 em Viamão. Só pegar um pontinho aqui que você falou. Pode falar. Obrigada. Só que aqui ela falou assim que ela queria falar de Jesus para todo mundo, né? E isso é algo que acontece muito. E que às vezes algumas pessoas de fora até estranham, né? Porque primeiro que a gente passou por muito assim preconceito, turbulência com a igreja realmente tem um lado da igreja que pregou na nossa cabeça aquele Deus que nos castiga, que nos condena. E isso não é Cristo. Então se você tem alguma visão ainda com isso, não associe Jesus com isso. Isso é humano tentando. É aquela coisa da vaidade que a gente falou aqui, tá? É humano querendo manipular, é a voz do homem, não é Jesus. O Jesus da cruz é amor, humildade, mansidão, temperança, acolhimento. Ele vai pegar o improvável. Não importa se você é o milionário do banco ou se você é o maconheiro ou se você é... Jesus me pegou por testemunhas de Jeová e enquanto eu fazia yoga, meditação. Então, assim, o improvável do improvável cruza. Só que até então a gente tem alguns preconceitos, né? Muitas vezes a gente não vai para Jesus porque a gente acha que Jesus tem que ir para a igreja para ver Jesus. E não, Jesus está aqui presente nesse momento, está sempre dentro do nosso coração. É só a gente abrir a porta porque ele está sempre tocando. Então você abre a porta para Jesus e aí você vê e vive esse amor. E aí é isso que acontece. Você tem vontade de falar para todo mundo de Jesus. Você tem vontade de que as pessoas sintam esse amor. E você sente vontade de viver para o Senhor. E aí você trata Ele como Senhor, como soberano. Porque você lembra que você tem um Pai que te ama. Você não é órfã. Sem Cristo a gente vive como órfã. A gente vive ao vento. A gente segue o que os homens, a manada, falam. Então é o seguinte, não sinto Jesus ainda, quero me conectar com Jesus. Abre a porta do teu coração e fala, eis-me aqui, Senhor. Eu quero te conhecer. Confessa Ele com tua boca.
Confessa ele com a Em tua Romanos boca. 9, 10, 13 fala: se tu confessares com a tua boca de todo o teu coração e creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Confessa. Eu, Keila, confesso que Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia. Senhor, eu clamo a ti agora que entre no meu coração. Ele vai entrar. Eu te dou a certeza que ele vai entrar. Mas espera a mudança. Porque tu vai mudar. E vai mudar, tá? E não fica com aqueles sentimentos olhando. Não. Você vai mudar com amor. Você vai vai tratar mudar. melhor as pessoas. Você vai restaurar sua família. Eu era aquela pessoa, Keila, eu era uma pessoa. Nossa, eu tenho da floricultura pra falar. Segura a floricultura. Eu era aquela pessoa que eu bati nas pessoas, tá? Minha juventude, eu simplesmente olhava, não gostava da pessoa e queria eliminar da face da terra a pessoa. Eu era amigo só das pessoas pesadas, bem pesadas, bem pesadas. Eu era amiga. Ah, mas conhecia Jesus? Pois é. Eu conhecia aquele Deus longe. Então eu era amiga só dessas pessoas bem pesadas. E Jesus Cristo simplesmente me virou. Eu Deu não a queria, outra face. eu não queria ser mãe. Ele deu a outra face. Deu outra face. Eu não queria ser mãe. Hoje em dia eu tenho 2 meninas. E eu era uma pessoa que dizia, eu não vou ser mãe. Eu não vou procriar. Eu não sou uma procriadora. Jesus Cristo disse assim, oi? Tu não é o quê? Como assim? Keila, falando em maternidade, como que você educou e educa até hoje as suas filhas a se relacionar com Cristo sem forçar uma religiosidade? Uma coisa que eu sempre pratiquei. Oração. É sempre, gente, uma coisa assim. E a Bíblia, ela tá. Nossa, tem tudo sobre a educação de filhos. Pô, a Bíblia é o nosso manual, né? Do dia a dia. É o nosso manual. Se tu quer viver bem, leitura. Todo dia. Todo dia. Não é esporadicamente. No domingo ouvi o pastor falar. Eu ouvi. Não, é leitura. É compreender. Cada vez que você vai ler, você que tá aí, mulher. Cada vez que você vai ler, clama ao Senhor, ora, Espírito Santo, revela maravilhas da tua lei. É isso! Pronto! Eu tenho certeza que vai fazer assim, ó. Uau! Sabe? Vai abrir. E é todo dia. Ah, mas eu não tenho tempo. Acorda mais cedo. Acorda mais cedo. É todo dia. É todo dia. É um plantio aqui, um plantio ali. Tu vai regando. E na Bíblia, ensina como educar os filhos. Mas uma coisa que eu fiz muito, tá? Qual o capítulo? Faz coisas difíceis, Monique. Fiquei curiosa para os meus filhos futuros. Não, gente, em Salmos fala muito, tá? Provérbios fala muito. Provérbios. A vida do Senhor Jesus fala muito, tá? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela fala exemplo para nós sempre. Só o que tu não entender, oração. Beleza? Pegou? Pegou a visão, como eu disse? Não entendeu, oração. E fica martelando naquele versículo, mas Senhor, por que tu quis dizer isso? Como que tu quis dizer isso? Como que eu vou aplicar isso na minha vida? Algum momento eu tenho certeza que tu vai aplicar. E tem um versículo que fala que a palavra de Deus é como uma faca de 2 gumes. E um dos lugares que mais assim me abraçou e que me fez ter constância em ler a Bíblia sem falhar nenhum dia foi assim as palavras. Sim. É algo assim, você pode às vezes não entender, mas você se aprofunda e você sente. Para mim, Deus fala muito comigo por meio dessa sensação. Eu comecei por Provérbios na Bíblia e aí e aí foi revelando processos da minha vida. Sabe aquilo que você esconde de si mesma? A Bíblia revela. Que você não conta para ninguém, que ninguém sabe das suas entranhas, lá dos seus pensamentos mais sombrio. Você vai ler na Bíblia sobre disciplina, sobre obediência, repreensão, frutos do Espírito. Lê Gálatas no fruto do Espírito.
você vai olhar tudo ali, e o que não é o fruto do Espírito, você vai ficar assim, misericórdia, eu tenho muito a melhorar. Se você tem uma mentalidade que você tem que melhorar de vida, você vai querer ler todo dia, porque você vai querer melhorar, você vai querer ser transformada e observar, ser uma observadora da obra do Senhor na tua vida. Porque Deus, ele vai nos moldando. E às vezes ali, ó, você lavava, no meu caso, eu lavava a louça muito rápido. Hoje, eu lavo com calma. Só que não foi de um dia pra noite. Foi assim, um dia um pouquinho com menos pressa. Aí vai indo, sabe? Mas assim, tá lavando a louça? Ouve a Bíblia. Ouve a Bíblia. Porque tem Bíblia, tem Bíblias online, a Bíblia tem alguma coisa que dá para te ouvir. É. Eu tenho um aplicativo que a gente consegue, então, enquanto tu tá trabalhando, Boa. ouvindo. Entendeu? Porque tu tá se enchendo da palavra de Deus. Pronto. Voltando à educação. Sim. O que eu fiz? Eu fui sempre muito verdadeira com as minhas filhas. Uma das coisas, assim, base, tá? Muito verdadeiras. O que elas me perguntavam, eu respondia até responder elas. Respondeu, filha? Respondeu, sassou a tua pergunta, a tua dúvida? Sim. Aí elas começaram. Aí a Késia começou a perceber, porque a Késia percebe muito rápido as coisas. A Késia começou a perceber que sempre tinha mais. Deve assim, mãe, tem mais? Deve assim, quando tu tiver outra pergunta, eu te respondo. Então eu sempre deixava, mas eu sempre fui verdadeira com elas. Sempre fui verdadeira. E sempre expliquei todos os assuntos. Não escondi nada. Ah, é sobre religião. Eu também ensinei para elas sobre religião. Eu também mostrei que eu já fui, depois, lá no começo do vídeo, eu falei que eu fui, que eu tinha conhecido Jesus muito de longe. E buscando o Senhor, buscando muito o Senhor, eu caí na Umbanda, Candomblé, magia negra, todas essas coisas. Eu caí lá dentro. Eu fui buscando o Senhor, gente. Mas, meu Deus, Keila, tu conhecia Jesus? E tu foi... Sim, eu fui lá dentro. Tem pessoas de coração puro também. Amém. Em qualquer religião, gente. Em qualquer religião. Tenho certeza, Monique, que quando eu chegar no céu, eu vou olhar assim para as pessoas e dizer, caramba, tu também tá aqui. Tu não era cristão, mas eu tenho certeza. Por quê? Quem é que esquadrinha o coração das pessoas? Senhor. O Senhor. Não é eu, não é tu, não é a Monique, não é ninguém. É só o Senhor. Então, assim, o que está no coração das pessoas é só Ele que sabe. Então, eu tenho certeza que no céu eu vou ver cada pessoinha, que eu vou ver assim, glória a Deus que tu tá aqui. E isso é que eu ensino para minhas filhas. Outra coisa que eu fiz, eu dei muita segurança para elas. Muita segurança. Coloquei numa escola cristã, fiz o máximo. Nossa, gente, Deus é maravilhoso. Amém. Pleno. As minhas filhas estudaram numa escola cristã em que eu não paguei, elas ganharam bolsa 100% de escola particular. 100%. Gente, mas isso, milagre do Senhor, não sei explicar. Não sei explicar, entendeu? Não tem explicações. Então, assim... Fruto da tua obediência, servidão. Eu não tenho que reclamar de nada. Eu tenho tantas coisas, tantos testemunhos, gente, porque Deus já até revelou para Monique que a gente vai ter mais podcast, gente. Deus, é muita coisa, tá? É muita coisa. Mas pra já contar. Se inscreve aqui no canal para ficar por favor, escreva aí. Compartilha com mais famílias para viverem uma vida de fé. E olha só como uma vida de fé é divertida. A gente dá risada, a gente canta, a gente chora, a gente dança. E acredito que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como é a crença central do crente, né? Traz muita leveza para nossa vida. Que existe uma diferença de uma vida antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, a gente é muito apegada a nós mesmas. A gente é muito apegada ao cenário perfeito, ao momento perfeito, o que os outros vão pensar, como que eu tô me expressando. A gente é muito apegada a nós, às nossas coisas. E quando é para Cristo, é Ele que vai resolver, é Ele que orienta. Então a gente faz, a gente se dedica, ou a gente recua também, né, quando tem que recuar. Mas aqui falando especificamente de projetos, né, como a gente está falando antes também das mulheres que têm chamado em Deus e que muitas vezes ficam esperando aquele momento perfeito para fazer acontecer,
Olha nós aqui, ó, esse gente. podcast. Segundo episódio, estamos sentada na grama. E é só o começo, eu profetizo aqui, daqui 2 anos você vai ver os microfones podcast, você vai ver esse podcast ganhar mais vida, ganhar mais cor. Mas porque primeiro ele começou do jeito que tinha que começar, com o propósito do Senhor e falando dos milagres dele na vida de mulheres. Principalmente mais mulheres para Cristo, mais pessoas. Que olha, mulheres que oram, gente, tem um poder. Nossa, gente, uma mãe, vocês não têm noção o que é a oração de uma mãe na vida de um adolescente. Amém. Ou de uma criança. Amém. Ou de um recém-nascido. Eu já vi mães orando, salvando vida. O filho estava morto e salvou. A filha da minha amiga, no hospital, se eu não me engano, foi no HU aqui, Florianópolis, tá? A gente está falando de Florianópolis, tá? Isso que a gente falou da cidade mais cara do Brasil. Nós estamos aqui pela fé também. Pela fé, gente. Eu moro aqui por fé. E, se você a promessa do Senhor, tá? E quem conhece Florianópolis conhece o movimento Desperta. Então você viu que é pela fé. Nós participamos, como a gente faz parte da Surf House, e foi um milagre de Deus. A gente estava esperando 2.000 pessoas e apareceram 5.000 pessoas. Totalmente foi o Senhor. Então, a gente vive o milagre. Isso aqui não é algo só falado, é vivência na prática. E é para te inspirar a viver também, porque a vida tem muito mais graça com o Senhor. E assim que aconteceu comigo, vai acontecer contigo. Vai. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. E acredita que é o mesmo Deus que nos rege aqui, é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, É o mesmo Deus que ressuscitou Jesus, é o mesmo Deus que guia teu coração, é o mesmo, gente. É o mesmo. Não tem diferença de nada. Não tem diferença. Sabe qual é a diferença? É tu crer. É tu crer, é tu entregar o teu coração, entregar a tua vida a servir ao Senhor. Tu tem um chamado? Vai, faz. Faz. Atende. Faz. Jesus, se o Senhor está te chamando para ser filha dele, vai, aceita ele de todo o coração. A tua vida vai mudar. Minha palavra que a tua vida vai mudar, porque a minha palavra é o que o Senhor já escreveu há muito tempo atrás. E é vivo até hoje, porque a palavra dele é viva e eficaz. Então, assim, o que foi dito no passado é dito hoje. E você, mulher que é mãe, ora pelo teu filho. Ora! É a melhor coisa. Hoje eu tenho uma filha de 16 anos e tenho uma outra de 19 anos, fazendo 20 anos agora, mas mês que vem. Gente, eu oro por elas. Ah, mas ela já é uma adulta. Poder de uma mãe. Deus te deu esse poder para te orar. Ora! A vida do teu filho, ele te entregou para te vivenciar com ele. Então são várias coisas, assim, ó, várias etapas de ser mãe, Monique. Várias etapas. E uma delas é de ser verdadeira, de ser relevante, salgada na vida do teu filho. E mostrar para ele que o teu Deus é um Deus puro, um Deus verdadeiro, um Deus que vai realmente fazer o que ele planejou para a tua vida. Amém. Sabe que a minha filha, a Kézia, de 19 anos, uma vez queriam fazer, ela tinha intolerância a várias coisas, tá? Nem sei do que é, gente. Era tanta coisa que não cabe aqui, tá? Eu dizer todas as coisas. Aí uma vez ela disse, vou fazer um exame para tirar um pedaço do intestino dela. Ela tinha 1 ano. Tirar um pedaço do intestino dela, fazer um exame para descobrir todas as intolerâncias dela. Gente, eu não sei o nome desse exame. E às vezes um ser humano, mãe, aqui, me desmoronou aquilo, sabe? Aí eu cheguei numa irmã assim, falei assim, maninha, vamos ter que tirar um pedaço do intestino da minha filha para fazer um exame, porque ela não quer comer, ela não está crescendo, ela não está se desenvolvendo. E ela só chegou e falou assim, posso pegar a tua filha e orar por ela? Daí eu falei assim, pode. E ela foi até o altar. Uau. E orou por ela. Há pouco chegou ela assim, chorando. Ô, Keila! Ela disse assim, o que foi, Ana?
Eu falei assim, Keila, Deus me pegou a Késia no meu colo e disse assim, essa é minha filha. Essa é a menina dos meus olhos. Ela não tem nada. Ela está curada agora. E ela vai crescer em espírito e sabedoria. Faltou Glória só a Deus. crescer, né? Que é Glória a baixinha, né? Deus. Glória a Deus. Tô brincando. Mas assim, tá crescendo em espírito, né, Vem filha? aqui dar um Crescendo oi, muito, vem aqui né? dar um oi, vem aqui, ela tá aqui. Uma salva de palmas. Os milagres do Senhor. Gente, essa é a minha filha Késia. Oi. Ela, prova viva do milagre de cura. Quando eu cheguei para fazer o exame, eu falei assim para a médica, eu não vou fazer esse exame, porque minha filha tá curada. E a médica falou assim, mãe, se tu tem essa fé, eu falei assim, não, meu Deus me falou que ela tá curada. Eu falei assim, leva ela e dá as comidas para ela. E eu dei tudo eu dei para ela. E ela chegou e curou, gente, não tinha nada mais, nada, que exame, eu não fiz exame nenhum, não fiz nada. E Deus sempre honrou tudo nela. Deus sempre honrou, né, filha? Tudo. Absolutamente tudo. Ela, sabe o que eu falo para ela? O que eu falo para ti? Que eu sou a filha mimada de Deus. Filha mimada de Deus, porque ela é, tá? Ela é. Ela pede coisas assim, Mas ela é uma ótima ministradora do Senhor também. Também. E tem uma sabedoria, ó, a boca cheia. Glória a Deus. Espírito E ela pede Santo. coisas assim, ó, absurdas pra Deus, que eu olho pra cara dela assim, ô filha, que fé! E Deus não te dá? Sempre. Obrigada. Sempre que é para o meu bem, Ele me dá. Olha, detalhe, sempre quando é pro bem, viu? Que ele é um Senhor justo. Muito justo. Às vezes, se Deus não tá te dando algo, pensa. Toda porta fechada de Deus também é bênção. É bênção. E pensa como uma mãe. Você não dá tudo que a sua filha quer. E às vezes não é no momento. Você vai dar um carro para uma filha que tem 13 anos? Não. Então, peça para Deus conforme a tua estação. Tenha sabedoria para discernir a tua estação. Hoje tem muita comparação na internet. É por isso que tem muitas mulheres que se perdem, principalmente na minha geração Z com a da Késia, que enxergam um topo da montanha e não têm sabedoria e maturidade para sustentar esse topo da montanha. E aí elas se quebram, e se quebram, e se quebram com comparação, com ansiedade. Então coloca Deus como juiz da tua vida, e não um guru de internet. Seja sábia e ande com mulheres meninas da fé. Tá ministradora agora, né? Glória a Deus. Gente, um voto de misericórdia para ela fazer uma conta TikTok e começar a postar a ministração do Senhor. Já falei. Vamos, escreve aqui, ó. Escreve aqui. Vamos para cima. Filha, obrigada, viu, pela participação. Então, como Deus falou que ela é crescer em espírito e em sabedoria, hoje está aqui, falando do Senhor cada vez mais, mostrando que Deus é puro, verdadeiro, dando exemplos de vida. Gente, ela me falou agora, há pouco tempo, que ela me usou no meu testemunho para uma amiga dela. E ela usa. E glória a Deus, porque eu vivenciei isso e que ela pode usar o testemunho. E eu quero que você também use. Porque isso aqui, o que eu estou falando, é verdadeiro. É verdade, eu vivenciei. Um dia que eu cheguei em Florianópolis, no dia que eu estava viajando, disse assim, Senhor, para onde eu vou ir? Qual é o lugar que eu vou? E o Senhor falou, este é o caminho. O ônibus parou e disse, este é o caminho. Eu estava vindo para Florianópolis. Esse é o caminho. Você conta para nós como que você sobreviveu financeiramente de Florianópolis. Por fé! Gente, Gente, não sei, só para trazer um ponto real, que eu sou aquela que fala dos fatos. Gente, Florianópolis é uma cidade muito cara. Não, é tipo assim, viver aqui é caro real, é caro em espiritual. Se você não se posiciona, você não vive aqui, tá? E como é uma cidade muito espiritual, acontecem muitos milagres aqui. É realmente normal. Porque, e aí, só para trazer esse ponto então, aí agora a Keila vai contar como que ela sobreviveu aqui quando ela chegou. Então, eu cheguei aqui... Sem conhecer, né? Sem conhecer nada, tá?
uma vez, eu Você já tava, era eu tava em casada? Porto... Estava casada. Tava você e seu marido. Eu e meu esposo. Nós estávamos em Porto Alegre, nós temos um panfleto que fala a palavra de Deus. E a gente ia no semáforo e falava do Senhor no semáforo, dava o papel, a gente chama o poder do papel, tá? A gente chama isso poder do papel, que é uma mensagem de Cristo para te dar para a pessoa vai ler e às vezes lê, entende e deixa para outra pessoa ler. Olha o poder do papel, viu? Isso é muito interessante. E a gente estava dando e a gente pedia, gente, se você tiver alguma contribuição, a gente recebia moeda, a gente vivia disso, tá? Era num grupo missionário, que eu fiquei 3 anos e meio estudando a Bíblia com eles, né, também. Morei com eles também em comunidade, dividindo tudo. Nesse grupo missionário, vou contar a minha história, mas nesse grupo missionário eu aprendi com um balde de água. Olha só, Monique, um balde de água você consegue lavar os dentes, você consegue lavar a tua roupa e você consegue tomar banho e dar descarga no banheiro. Ai, compadre, você já pensou nisso? Eu aprendi, gente, eu aprendi com esse grupo. Fora outras coisas, detalhes Gente, assim. pra que escrever essencialismo? A Keila ela tem a experiência. Pra que ler aquele livro? Se a Keila já tem essa experiência. Tem um livro que chama Essencialismo, que é como você... Nunca li. É. Bom. Não, é minimalismo, como você viver com o básico. Com básico. Mas ele é um... Enfim, não vou falar sobre isso. Bom, então, e nesse grupo missionário eu aprendi tudo isso e aprendi também a fazer missões. Aprendi a ler, a entender melhor a palavra, né? Ter isso, e foi através deles que eu tive a vontade de ensinar. E quando eu estava em Porto Alegre e falei pro meu esposo assim, chegou o momento da gente se desligar. Tô assim, sabe, ouvi. É isso, desligar. Desse grupo missionário, o que a gente ia fazer? E olha só como Deus é, gente. Rápido. Eu falei pra ele, vamos orar ali no canto? Ele assim, quem conhece em Porto Alegre, eu tava na Sertório, eu não lembro aonde, perto do antigo Big ali, tá? Mas era no Sertório com alguma outra coisa assim. Nós estávamos naquele, como é que chama? Cruzamento. A gente foi para um canto e nós fomos orar. Chegamos para orar e eu falei assim, Senhor, para onde tu queres que a gente vá, Senhor? Qual é o desejo do teu coração? Nos fala, nos mostra. Estamos clamando de todo o nosso coração. E amém. Meu esposo também orou, amém. Não deu 2 minutos. 2 minutos, um amigo nosso ligou. Sandro, isso que era pedir de maconha, tá? Aluguei uma casa, não sei porquê nem o que, mas Deus mandou eu alugar uma casa. Mandou eu alugar uma casa. E quando eu fui orar, o Senhor me mostrou a tua imagem. Daí o Sandro falou assim, mas foi agora, há 2 minutos atrás que nós estávamos ligando. Nós estávamos orando com o Senhor. Ligando, né? Ligando, né? Literalmente ligando com Deus. Nós estávamos orando. E então vem pra cá. E sem dinheiro. Nós estávamos saindo. Nós estávamos sem dinheiro, gente. Zero de grana. Eu disse assim, Senhor, se é da tua vontade, nos mostra como fazer. Pega isso aí. Se é da tua vontade, Senhor, nos mostra como fazer. Daí o meu esposo falou assim, tá bom, a gente vai para aí, né? Se é a vontade do Senhor, vamos orar e vamos para aí. Vamos orar de novo, orando. 3 minutos, 1 minuto depois. 3 minutos, uma amiga, recebi uma bênção e quero dar os 10% para vocês. Aí eu, opa! Então o senhor quer mesmo que a gente vá para lá? Então, ganhamos esse 10% desse valor. E para vir trazer nossas roupas, nossas coisas, né, de lá para cá. Isso, gente, eu tô resumindo assim, foi muitos milagres, tá? O valor era exatamente do caminhão para trazer. O valor. Exatamente o que a gente ganhou, tá? Chegamos aqui, aí eu vindo na viagem, eu olhei, o ônibus parou, eu só abri assim a cortininha assim, este é o caminho, obrigada, Jesus. Valeu. Chegamos aqui, pô, a gente tinha que pagar aluguel, gente. A pessoa que não tinha dinheiro, teve só o dinheiro para vir. A gente não tinha vassoura para varrer a casa. O cara do caminhão nos deu a vassoura dele. Não acredita? Meu Deus, planeja até a vassoura, ele é maravilhoso. Aí chegamos aqui, eu falando assim pro meu esposo, né? Tá, e agora a gente vai ver como, né? A gente tem que comprar a casa, a gente tem que comprar as coisas, né? A gente tinha os panfletos, vamos
os semáforos, mas era proibido, Florianópolis é proibido isso, que é como dar esmola. Não era mais esmola, né? Mas era proibido. Beleza. Aí fomos pro Estreito, a gente nos chamavam de profissional da carona, porque a gente não tinha dinheiro da passagem. A gente ia na carona, a gente colocava indo pro centro, tinha uma plaquinha, nós tínhamos uma pastinha com escrito Campeche, centro, Estreito, a gente ficava carona. E na carona a gente ia falando de Jesus, a gente sempre usou todos os meios. Muita gente vai nos lembrar disso, tá? Muita gente já usou carona aqui. E falamos muito de Cristo, glória a Deus, gente. Viajamos, falamos caminhoneiro, viajamos com caminhoneiro, a gente pedia carona para eles. Nossa, foi uma bênção. Chegando aqui, falei para ele assim, como é que a gente vai sobreviver? E ele foi pro espelho, tinha cabelo comprido, né? Ele foi pro espelho assim, colocou assim. Eu olhei, vamos vender camiseta. Nós vamos vender camiseta. E eu falei assim, vamos vender camiseta. Onde é que a gente vai comprar camiseta? Gente, não sabia nada. Olhamos o CNPJ e eu fui correr atrás do CNPJ para saber o nome da empresa, tudo, né? E eu não sabia onde, nem como. Gente, isso há 20 anos atrás, tá? Cheguei lá e me disseram, muitos milagres, me disseram que eu tinha que precisar de uma internet. Eu não sabia mexer em computador. Eu não sabia mexer em computador, Monique, há 20 anos atrás, não sabia nada. Cheguei no computador e falei assim, senhor, eu preciso de uma internet gratuita. Onde eu vou conseguir uma internet gratuita, senhor? Me mostra. Não sei como, eu estava numa rua, eu fui parar dentro da Biblioteca Pública de Florianópolis. Mas assim, tanto que a mulher do balcão olhou assim, o que tu tá fazendo aqui? Mas eu bem, não sei. Tô aqui. Não sei como eu vim parar, eu não lembro de ter entrado na porta. Provavelmente fui transladada para lá, mas como, não lembro de nada. Foi no piscar de olhos, tá? Eu cheguei lá e falei para ela assim, preciso de internet. Ela falou assim, aqui tem. Eu falei assim, gratuita? Ela, sim, é isso que eu quero, né? Aí eu falei assim, tá, então sobe lá, só que é meio-dia, sobe lá que a moça vai te atender. Então eu cheguei lá, a mulher com a porta fechada de vidro, abriu a porta e fechou. Detalhe, fechou a porta, ó, não esqueça desse detalhe. Fechou a porta. Ela falou assim, vai lá no computador e usa, só que é horário de intervalo, tá? Eu não vou te ajudar em nada. E eu, Haloski. Senhor. Eu não sei de nada. Oração? Começando. Fui orar. Senhor, sentei na frente do computador, olhei aquele trocinho assim, redondinho. Que isso? O que eu faço com isso, gente? Aí assim, Senhor, eu não sei de nada, Deus. Nada. Me dá uma ajuda. Ela não quer que eu peça ajuda, me dá uma ajuda, Senhor. Do nada chegou um rapazinho, moreninho, muito bonitinho, cabelinho baixinho, raspadinho, assim, veio por trás de mim, assim, presta atenção aqui, ó, mexe assim. E eu, tu quer Receita Federal, né? Eu não falei nada pra ti. Ele só mudou meu rosto assim, ó, presta atenção. E eu nunca aprendi tão rápido na minha vida. Nunca aprendi tão rápido na minha vida. E ele falou assim, ó, assim que tu terminar, tu me chama, tá? Eu vou estar sentada ali. Eu, tá bom. Peguei o endereço, tal, tudo. O cara me ensinou assim, eu, sabia mexer no computador, sabia tudo. Deu? Sei tudo de computação. Como? Milagre do Senhor. Porque é difícil de aprender aqui, tá? Mas eu aprendi. Mas isso é importante. Quando você não sabe o que fazer, você tá numa emboscada, pede ajuda pro Senhor e espera. Ora e espera. Mas esperar assim, a gente, às vezes pode ser assim, às vezes pode ser assim. Mas espera. Fica sentadinho, espera. Principalmente quando é situação financeira, situação profissional, casamento, que é uma decisão, tipo, não é que roupa eu vou usar, é uma decisão de vida, de estrutura. Tá, terminei tudo. Lembra do detalhe de fechar a porta? Onde é que tá o homem? Onde é que tá o quê? Onde é que tá o homem? Que me ajudou? Ele não mandou eu chamar ele? Onde é que ele tá? A porta tá fechada, gente? Cheguei pra mulher e falei assim, moça, bênção do Senhor, né? Misericórdia. Bênção de Deus. Moça, cadê o rapaz? É que misericórdia é tipo chocada pra mim. Cadê o rapaz que tava aqui, que me ajudou?
Eu só abri porque era um casal. Eu estava sozinha. Não, eu estava com ele. Tá, aí eu já entendi. Calma, voltando a ficha aqui, eu orei, eu cheguei na frente, a mulher se assustou, porque eu não sei nem como eu entrei lá dentro, e eu comecei, mas cadê o cara? Vamos procurar. Ela disse, se eu não abrir a porta, ele tem que estar aqui dentro. Não tava. Ele não tava. Gente, quem pensa é uma miragem, né, da cabeça daquela. Ele não tá, mas não foi só eu que vi o rapaz, ela também viu. E quando ela chegou para mim, disse, o que tu veio fazer aqui? E eu contei para ela o que eu vim fazer. Ela falou assim, glória a Deus, que eu estava perguntando se Deus existia. Moça, você vai ver esse vídeo, você vai lembrar de mim. Eu tô aqui em Florianópolis. Gente, Deus existe! E hoje em dia ela é cristã, com certeza, gente, não tem. Depois de ver esse testemunho vivo que ela viu ocularmente. Não tem, não tem. Foi um anjo do Senhor, maravilhoso, glória a Deus. Eu vim agradecendo, louvando ao Senhor, vendia camisetas, me sustentei vendendo camisetas aqui, camisetas cristãs com o nome. Sustentei muitos anos vendendo camiseta e assim, abri as portas para mim pegar e falar do Senhor. Muito, gente, eu não fui patrocinada por nenhuma igreja, era só plena mesmo, era em oração, em fé, a gente saía, a gente trabalhava o dia para comer à noite. Essa era a minha vida aqui. E feliz, eu não tinha nada planejado no Munique. Minha vida antes era tudo, lembra que eu tinha floricultura? Era tudo planejadinho, tudo certinho, tinha que pagar aluguel. Gente, aqui eu vivia plena. Qual o dia que eu deixei de pagar aluguel? Qual mês que eu deixei de pagar aluguel? Nenhum! Nunca! Eu tive 2 filhas assim, gente. Deus sempre me supriu tudo. Teve irmãos que, quando eu fiquei grávida, eu falei assim, Senhor, eu sempre vou viver por fé. Não tem, vou ficar grávida. No dia que eu fiquei grávida, chegou um carro na minha casa, lotado de fraldas. Nunca me faltou nada, Monique. Amém, glória a Deus. Nunca! Gente, nunca. As minhas filhas sempre viveram isso. Uma vez, vou contar uma história rápida de uma lixeira. Olha só de uma lixeira, gente. Olha como Deus mima a gente. Isso é para vocês terem fé, tá? Eu cheguei, eu queria uma lixeira. Coisa louca, tá? Eu queria uma lixeira que ela era juntas, tá? De alumínio e que ela tivesse diferentes assim, o reciclado e o orgânico. Porque eu sempre gostei dessas coisas de reciclado e orgânico. Só que meu esposo foi lá e falou assim, Keila, R$500 essa lixeira. Aí eu falei assim, Deus vai me dar. Gente, as minhas filhas vivem isso, tá? Minhas filhas estão aqui para ver. E eu fui sair e fui num apartamento. Aí quando eu fui estacionar, eu ando de bicicleta aqui em Floripa, tá? Eu amo, gente, amo. Todo mundo já conhece a minha bicicletinha, meu cestinho verde, né? Com adesivo da Surf House, é ali. E quando eu fui estacionar a bicicleta, assim, eu olhei pra lixeira, pra lixeira do prédio, do condomínio. Eu falei pra minha filha assim, ó, tá lá minha lixeira. A minha filha olhou assim, não! Mãe, como Deus te ama! Quando eu peguei a lixeira, coloquei na bicicleta e fiquei ali. Tinha colocado no lixo a lixeira que eu queria. É isso. Nova. Nova. Monique, nova. Essas são as bênçãos de Deus. Amém. Gente, Deus usa qualquer pessoa. Deus te usa. Deus te ama. Deus vai prover todas as coisas para ti. É só confiar e acreditar nele e fazer o que ele pede para ti. Amém. Leve o evangelho a toda criatura. É isso, gente. E agora, pra gente encerrar, eu só me lembro daquele louvor. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Se você hoje passa por um deserto, se você hoje passa por uma tribulação, você está preocupada,
você está preocupada com as suas contas, você está preocupada com o amanhã, você está preocupada com o seu casamento, você está vivendo momentos difíceis com seus filhos, você está preocupada com o seu futuro profissional, que são estruturas da nossa vida, né? Faz o seguinte, clama pelo Senhor e De todo o coração. se una a mulheres de fé. Porque assim, a gente tem que fazer a nossa parte com o Senhor, mas também nós somos pessoas afetivas. Então, cruza com uma mulher de fé, cruza com uma mulher que te inspira, se inspire de pessoas que vivem tementes a Deus. Porque através dessa inspiração, a fé ela pode ser inspirada. Né? Às vezes falta uma fé em você, chama uma irmã para inspirar também e para compartilhar e para transbordar, porque falta em ti, uma está transbordando e aí vocês se complementam. E acima de tudo, vigie os teus pensamentos e vigie o teu coração. Vigia os amigos também. Os amigos. Vigia os amigos também. Será que você tá assim só por causa dos teus sentimentos? Ou são as pessoas que te rodeiam? Tem o Ora por discernimento isso. sobre as mesas. E é bem isso. E estar com Jesus, eu sempre uso esse exemplo também. Jesus, ele falava com a multidão, mas ele passava tempo com os discípulos. Sentava à mesa com os discípulos. E muitas vezes ele orava sozinho também. E sozinho também, exato. Buscando. Sempre com o pai primeiro, né? O alto Buscando. do pai. Então, assim, às vezes você está sobrecarregada de preocupação, tá com ansiedade, porque você está levando todo mundo nas costas, porque você acha que tem que salvar alguém, e aí você está ocupando o lugar de Deus no coração das pessoas, e no seu também. Então, permita que Deus te lave, permita que Deus te cure. E tenha um momento de secreto, sabe? Numa sociedade hoje que tem que se exibir tudo, tem que toda hora postar, vai pro secreto com o pai. Tem coisas que você vai Só ganhar. tu e ele. Você vai ganhar muito mais quando ninguém tá te olhando. Você vai ganhar muito mais sendo você, na tua humildade, na tua benedignidade, na tua benevolência, do que tentar parecer ser algo que você não é. E se você tá numa mesa hoje que você tem que toda hora se esquivar, tentar parecer ser alguma coisa, colocar um personagem para ser aceita, por quanto você tem, se a sua felicidade está medida na sua conta bancária, no seu peso do corpo, nos seus títulos, você está infeliz. No momento que você colocar Deus em primeiro lugar e Deus tudo será comandar acrescentado. a direção da tua vida, A paz reina. gente, aí que está no começo do nosso vídeo. Confia no Senhor de todo o teu coração. E Ele endireitará as suas veredas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus proteja a sua família, que haja prosperidade na sua casa, nos seus projetos, no seu caminho com o Senhor. E se esse conteúdo falou contigo e a história da Keila te inspirou, obrigada, Keila, pela sua participação. E quem quiser mais da Keila, comenta aqui, queremos o segundo. Se inscreve nesse canal, compartilha com mais pessoas para que a gente inspire mais pessoas na fé e viva uma realidade cristã real, salgada e relevante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima.